Estamos ao vivo, boa noite. Boa noite, paz e bem. Decolores, viva a vida. Decolores, viva a vida, Marcos. Já temos aqui. Maravilha. Entrando. Você não vai suar muito hoje não, né, Marcos? Bastante. Pra quê? Não precisa suar tanto. Você fica no WhatsApp, porque essas pessoas te questionaram aí. Não, eu estou falando com você. No WhatsApp, outras pessoas questionarem, você responde. Né, Marcos? Exatamente. Boa noite, boa noite. Romário Basílio. Combinamos com a camisa, né, Marcos? Perfeito, viu? Se tivesse dito. Com a camisa. Só falta o Padre Malvino agora chegar de camisa azul também. Provavelmente. Edna, boa noite. Nova ferramenta. Só um minuto. Esqueci um pequeno detalhe. Nova ferramenta. Só um minuto. Esqueci um pequeno detalhe. Nova ferramenta. Só um minuto. Esqueci um pequeno detalhe. Nova ferramenta. Pronto. Fui buscar aqui no peito, eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus. Essa. Fui buscar aqui no peito, eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus. Essa. Fui buscar aqui no peito, eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus. Não é porque Josi estava no quarto aqui, e aí fez. Vou bater na Josi. Boa noite, Maria Neta, Eliedna, Josi, Romário Basílio, sejam todos bem-vindos a mais uma escola vivencial da Diocese Teixeira de Freitas, Movimento de Cursilhos de Cristandade. É isso aí. A Maria Neta disse que está dando eco. Eu acredito que o eco parou. Observem aí para ver se o eco parou. Pelo menos para mim parou, Marcos. Não, justamente foi porque estava aqui o celular ligado, o outro celular ligado. E aí realmente começa a dar eco, porque começa a repetir seguidas vezes. Certo. E aí, Marcão? 7 quanto agora? 7h31. Cadê o Padre Malvino? Ele já pediu aí para entrar? Pediu, mas não conseguiu ainda, Marcos. Pronto, a gente vai iniciando. Acho que vai ter a nossa oração inicial, aí tem a leitura a leitura de hoje. Não é o evangelho do dia, embora ele seja extremamente bonito e pertinente, porque fala de sal da terra e luz do mundo, mas devido ao tema e a mensagem primeira que eu gostaria de abordar, eu vou fazer uma leitura de Coríntios 2. Já pode anotar aí, quem quiser já anotar, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 7 já está entrando aqui. A 15. Deixa ele aparecer. Ei, Marcos. Boa noite, Padre Malvino. Padre Malvino, boa noite, bem-vinda. Estava apanhando aqui na internet. Não é assim mesmo. É assim mesmo. Seja bem-vindo, Padre Malvino, direto da Diocese de Colatina, Espírito Santo, meu Espírito Santo querido. Antes eu gostaria de fazer uma oraçãozinha do nosso Guia do Peregrino, lá na página 17. Seria o oferecimento do dia, mas são palavras lindíssimas e eu gostaria de estar fazendo aqui junto com as pessoas, né? Então, Guia do Peregrino, página 17, nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
O mundo será evangelizado por aquele que o ame mais e encarne em si mesmo os valores do reino de Deus. Senhor, eis-me aqui na vossa presença, com ânimo e ardor para melhorar, para ajudar os outros e o meu ambiente a ser melhores. Ajudai-me com a força da vossa graça a ser transparente para os demais, a ser solidário na caminhada, a ser parceiro de todos na construção do vosso reino. Abre meus ouvidos e meu coração para que eu possa ouvir o que quereis me dizer, entender o que quereis que eu compreenda e engajar-me na ação transformadora de minha vida pessoal, da vida daqueles que caminham comigo e das realidades onde vivo. Aceita minha disposição e meu compromisso de ser melhor a cada dia, para melhor servir a vós, servindo os demais. Convosco tudo posso, nada me atemoriza. Senhor, estou pronto, enviai-me. Belíssimas palavras, né, Marcos? Feitas. Exigência de cada um de nós. Pronto. Padre Malvino, o senhor está vivo. Pois é. Eu tenho que... Vou pelo... Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tirar meu óculos. Aí agora, Marcos Paulo, né, pode passar para a segunda etapa, né, Marcos, que vai ser a parte da palavra e fazer uma breve meditação. Pronto. O que eu escolhi hoje, na verdade, foi uma leitura, embora o Evangelho, como eu tinha mencionado, ele é extremamente bonito, pertinente e nos convoca a sermos sal da terra e luz do mundo, o Evangelho do dia, mas eu escolhi a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. E aí, logo nas minhas breves palavras, eu vou explicar o motivo pelo qual eu escolhi essa leitura. Tá? Então, vamos lá. Em tudo vocês sobressaem na fé, no dom da palavra, no conhecimento e entusiasmo, além do amor que vocês têm por nós. Pois então, procure também distinguir-se nesta obra de generosidade. Não digo isto para lhes impor uma ordem. Cito para vocês o exemplo de outros, para lhes dar a ocasião de provar a sinceridade do amor que vocês têm. De fato, vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, embora fosse rico, se tornou pobre por causa de vocês, para que sua pobreza enriquecer a vocês. A propósito, vou dar-lhes uma sugestão, o que convém a vocês, já que foram os primeiros desde o ano passado, não só a realizar, mas também a querer realizar esta obra. Agora, portanto, a escutem até o fim, de modo que esta boa disposição da vontade corresponda à realização na medida dos meios que vocês têm. Quando existe boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não queremos que o alívio para os outros seja causa de aflição para vocês, mas que haja igualdade. Neste momento, o que está sobrando para vocês vai compensar a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia compensar a carência de vocês. Assim haverá igualdade, como está na Escritura. A quem recolhia muito, nada lhe sobrava. A quem recolhia pouco, nada lhe faltava. Palavra do Senhor. Gente, essa leitura de hoje, por que eu escolhi? Primeiro eu vou fazer uma breve contextualização dessa leitura, até para a gente entender do que se está falando. No ano de 48, e contextualizar a palavra de Deus é importante nesse momento,
porque às vezes, quando você não contextualiza a palavra de Deus, o texto tem o seu contexto. E se a gente não contextualiza, vira pretexto para que cada um possa afirmar verdades que a palavra de Deus nunca quis dizer. E aí a gente vê muita gente empunhando a Bíblia, muita gente falando de Deus, mas sem nenhum compromisso com Deus de Jesus, com Deus que é a causa dos pobres, com Deus que é o cuidado dos outros. Então é muito complicado quando a gente não leva em consideração o contexto da palavra de Deus. Esse contexto, no ano de 48, o que é que ocorre? Há uma grande fome e necessidade por parte dessa comunidade, porque no ano anterior não houve colheita, porque era um ano sabático, e o que é que eles fazem? No ano sabático, eles não semeiam para descansar a terra. Isto é, no ano 48 depois de Cristo. Vocês verem o quanto as pessoas já estavam atentas ao cuidado com a casa comum, com a terra. Hoje a encíclica Laudato Si está fazendo 5 anos, e aí a gente ainda tem que debater, tem que falar, e muita gente ainda não acredita que a nossa maneira de cuidar da terra, a nossa maneira de cuidar das coisas, nos levará a um caos muito em breve. E é preciso que a gente esteja dizendo isso. E as pessoas não se preocupam. Quem poderia nos dizer que hoje nós estaríamos usando máscara ao sair na rua, estaríamos isolados em casa há um ano atrás? Obviamente ninguém conseguiria dizer isso. Então o mundo muda e a gente precisa ter um olhar para este mundo de muito carinho, com respeito com a causa comum. Então esse povo aqui, ó, desde o ano 48, eles já tinham a ideia, o cuidado de não semear a todo tempo. Tinha um ano sabático que deixava a terra para descansar. Então, o que acontece? Por não haver colheita, eles passaram necessidade. E aí, Paulo está dizendo para a comunidade de Corinto que já viu essa realidade em outras comunidades e deu certo. Comunidades que partilhavam as suas colheitas, o pouco que tinha. Comunidades que se colocavam à disposição da outra e tudo havia igualdade e não havia necessidade entre eles. A gente já lembra Atos dos Apóstolos, quando diz que as primeiras comunidades tinham esse espírito, né, de ajuda. Então, se a gente quer um mundo melhor, nada mais importante do que exercermos a capacidade de sermos solidários uns com os outros. Isso é imprescindível, é importante. Mas tem um dado importante nessa leitura aqui, que é o versículo 9. De fato, vocês conhecem a generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, embora fosse rico, se tornou pobre por causa de vocês. Então, a pobreza não é... Aí eu vou até citar o Papa Francisco aqui, na Jornada Mundial dos Pobres. O Papa Francisco, a opção pelos pobres não é uma opção sociológica, não é uma opção, uma moda de um pontificado, é uma exigência evangélica. Então, a nossa referência de pobre é Jesus Cristo, que se fez pobre lá em Belém. Lá a partir da manjedoura, de lá vem o grito dos pobres. E hoje, de onde vem o grito dos pobres? Vem das favelas, vem dos quilombos, vem de todos os rincões deste Brasil, vem da Amazônia, vem dos povos sofridos, vem dos negros, de toda a comunidade que vive sofrendo. Então, existe um clamor, né, gritando pela vida. E esse clamor, muito mais hoje, não é escutado. Nós não escutamos mais o clamor dos pobres. Nós não escutamos mais o clamor das comunidades, das pessoas, da sociedade que sofre por um sistema que mata, por um sistema que criminaliza as pessoas, um sistema que corrói esse espírito de igualdade, esse espírito de igualdade. E o Deus que esse povo serve não é o Deus de Javé, não é o Deus de Jesus Cristo, é o Deus Baal, é o Deus que mata, é o Deus que não dá vida. E Jesus Cristo é o Deus que caminha conosco, faz história com a gente
e nos dá vida e vida em abundância. Então, só para a gente contextualizar essa noite, essa leitura, de que pobre sempre haverá pobre entre a gente, mas é responsabilidade nossa, é responsabilidade evangélica, é responsabilidade de todo cristão cuidar com solidariedade o pouco que tem, poder partilhar, para que não haja sofredores entre nós, para que não hajam pessoas que morram de fome na nossa esquina. É um absurdo, e a gente está convivendo com isso. A gente celebra a missa, a gente participa das missas, das comunidades, dos nossos grupos, e parece que nós não nos sensibilizamos com a dor deste povo. Então, que nós tenhamos a coragem de assumirmos o nosso ser cristão para dar esse olhar de cuidado, não só às pessoas, mas à humanidade como um todo, e basicamente com o mundo, né? A nossa casa comum. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, que Deus possa cuidar de cada um de nós e nos fazer cada vez mais capazes de sermos imitadores de Cristo. Amém. Amém, Marcos. Belas palavras, quase uma mensagem, mas foi perfeito. Muito bem. Né? Então, nós gostaríamos de dar boa noite a todas as pessoas que estão entrando aí na nossa live. Nós somos um movimento de cursilhos de cristandade da Diocese de Teixeira de Freitas, né? E nós gostaríamos de dar as boas-vindas, que todos se sintam à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que faça essa pergunta, que nós, no final, a gente pode estar respondendo essas perguntas. E hoje, nós teremos conosco o Padre Malvino Xavier da Silva. Muitos teixeirenses já o conhecem. Por quê? Porque de 2001 a início de 2004... ele esteve conosco aqui na Diocese de Teixeira de Freitas, na paróquia São Paulo Apóstolo. São Sebastião. São Sebastião! Muito bem, padre. São Sebastião. Não tinha ainda a paróquia Paulo Apóstolo. Ah, pronto. É lá onde está hoje o nosso assessor eclesiástico. Hoje quem está lá é o padre Moisés. Ele é o nosso assessor eclesiástico. Então, gente, para quem quer saber um pouco mais do Padre Malvino, ele é capixaba de Afonso Cláudio, foi ordenado em 1998, e ele, quando saiu de Teixeira em 2004, ele foi para a Diocese de Colatina, e lá no Espírito Santo ele está até hoje. Hoje ele está na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, inclusive a festa foi agora dia 31 de maio, em Itaguaçu, no Espírito Santo. E diga-se de passagem, o padre é flamenguista apaixonado. Né, padre? Isso mesmo. Pronto. Então, é um prazer muito grande, Padre Malvino, estar com o senhor aqui hoje, é uma oportunidade ímpar, e o tema que o padre hoje vai explanar para nós vai ser a igreja e a sua opção preferencial pelos pobres. Não é isso, Padre Malvino? Isso mesmo, isso mesmo. Seja bem-vindo, fica à vontade. Eu vou ficar atenta às perguntas, anoto todas, e no final eu passo para o senhor. Obrigado. Fica à vontade. Então, é um privilégio muito grande, né, nesse tempo de pandemia, poder sair de Itaguaçu e chegar até a Diocese de Teixeira de Freitas, diocese muito querida, onde tive o privilégio de exercer meu ministério durante 3 anos. Nesse tempo de pandemia, a igreja continua sendo sinal de salvação, né? E como ser uma igreja sinal de salvação, onde tem a opção preferencial pelos pobres? Evidente que a opção preferencial pelos pobres não é algo ideológico, não é? Mas profundamente bíblico. A nossa igreja católica, ela se fundamenta nas Sagradas Escrituras,
na tradição e no magistério. E a opção preferencial pelos pobres, ela começa exatamente nas Sagradas Escrituras. É uma opção evangélica. Se a gente pega, por exemplo, Êxodo capítulo 3, de 1 a 10, é Deus que vai ao encontro dos oprimidos. Ouvi, desci. Ele vê, ouve e desce. Eu vi o clamor do povo pobre, sofrido, marginalizado. Ouvi e desci para libertar. Os profetas também vão mostrar a mesma coisa. Se a gente pega, por exemplo, o profeta Amós, no capítulo 6, ele mostra que o Deus verdadeiro é o Deus dos pobres, é o Deus que faz questão de ir ao encontro daqueles que estão à margem da sociedade. Se a gente pega o profeta Isaías, a mesma coisa. É o Deus dos pobres, do órfão, da viúva. É esse Deus que busca a justiça. Está lá. Nos evangelhos não é diferente. Nos evangelhos não é diferente, né? Os evangelhos, a partir da prática de Jesus, ele vem exatamente fazer essa opção preferencial pelos pobres. Se a gente pega, por exemplo, Lucas, capítulo 4, 14 a 21. O Espírito do Senhor me ungiu com a unção. Me ungiu para libertar os cativos, recuperar as vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e, acima de tudo, anunciar o ano da graça do Senhor. É o projeto de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para resgatar a todos. E o mais interessante é que o jeito de Jesus, as pessoas ficavam encantadas. E o próprio João Batista pergunta, será que é esse mesmo que nós devemos esperar? E o próprio Jesus manda dizer a João Batista, olha, vai lá ver. Vai lá para você ver como é que estão. Os pobres, os aleijados, estão recuperando a saúde, a vista, as pernas. Esses, então, são os preferidos de Jesus. E até mesmo no juízo final, se a gente pega Mateus capítulo 25, né? Estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Então, a opção preferencial por esses que estão com fome, com sede, sem casa, são esses que Jesus veio trazer. Então, a opção pelos pobres tem sido uma constante na igreja desde o seu início. Nas primeiras comunidades, por exemplo, Lucas mostra muito bem isso nos Atos dos Apóstolos. Basta a gente pegar Atos 2, 42 a 40. Não haviam necessitados entre eles. Se reuniam em torno da palavra, em torno da oração, da fração do pão e a partilha. Não tinham necessitados entre eles. A partilha era muito grande. Depois perpassa pelos santos padres. E o mais interessante, quando chega na história do magistério, né, a gente vai vendo que a opção pelos pobres, ela é cada vez mais clara. Logo lá no início, quando tem os santos padres, nós temos, claro, de frente, São Gregório Nissa, por exemplo, no ano 335, ele vai dizer que os pobres nos apresentam a pessoa de Jesus. E quem foi Jesus? Nasceu pobre. A opção da igreja é por esse Jesus que nasceu pobre no meio dos pobres. Ele não teve uma casa para morar, não teve nem um berço. O seu berço foi uma manjedoura. E quando os seus pais foram apresentá-lo pobre, não apresentaram um cordeiro, apresentou um par de pombas. Por quê? Porque eram pobres. Então, depois, São João Crisóstomo, também no século IV, né, no ano 344, se você quiser honrar o corpo de Cristo, não consistais
em que esteja nu. Não honreis aqui com vestes de seda. E aí ele chama a atenção de nós padres, né? De nós padres. Se você fica todo emperequetado, enquanto lá fora tem alguém morrendo de frio ou está completamente nu. Então, São João Crisóstomo chama a atenção exatamente disso. E, claro, eu sou franciscano, capuchinho, e aí não tem como, na história da igreja, falar da igreja enquanto opção pelos pobres, se não falar de São Francisco. São Francisco, no século XII, né? 1182 até 1226. Francisco era rico, tinha tudo do bom e do melhor, mas dentro de si um grande vazio, E foi assim que o Senhor confiou a mim, pequeno Frei Francisco. Antes, o que era amargo tornou-se doçura, porque ele faz a experiência de descer do cavalo e ir ao encontro dos pobres. E quem eram os pobres na época de Francisco? Os leprosos. Os leprosos. E o que Francisco faz? Abraça o leproso e o beija. O descer do cavalo é descer da sua postura. Beijar o leproso é beijar o próprio Cristo. Francisco fez isso, né? Depois de pouco tempo, abandonei o mundo. Depois nós temos São Tomás de Aquino, depois nós temos Frei Antônio, depois nós temos São Vicente de Paulo. Na história da igreja, imagine, eu tenho certeza que em muitos lugares tem os vicentinos. São Vicente de Paulo vai dizer: os pobres são os nossos mestres, são os nossos reis, devemos obedecê-los. E não é exagerado chamá-lo assim, porque nosso Senhor está nos pobres. E se a gente chega até a América Latina, nós temos o santo lá de El Salvador, Romero. Dom Romero, ele faz a opção pelos pobres no sofrimento. Os pobres são o povo crucificado, como Jesus. Se você ainda não assistiu o filme Romero, vale a pena, com Raul Júlia. É muito interessante. O povo perseguido, marginalizado, esse povo é o servo de Javé. São eles que contemplam em seu corpo o que falta na paixão de Cristo, na paixão de Cristo. Então, a opção preferencial pelos pobres sempre esteve presente na igreja. E no magistério, principalmente no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II vem trazer para nós algumas verdades fantásticas nessa opção. Principalmente no dia 4 de dezembro de 62, né, onde o cardeal vai falar da igreja e vai falar que é preciso ter presente essa opção clara pelos pobres. Antes de encerrar o concílio, no mês de setembro, interessante que tem uma coisa que chama atenção, que é a carta do chamado inclusive tem vários brasileiros, carta da catacumba. Eu até fiz questão de tirar aqui no meu celular para trazer para vocês, que é muito interessante, né? O pacto das catacumbas. Veja que interessante. Em pleno Concílio Vaticano II, tem um grupo de bispos, inclusive vários bispos brasileiros, entre eles Dom Pelé, nós temos Dom José Maria Pires, nós temos o bispo de Olinda, que é o Dom Helder, nós temos
o de Vitória, nós temos aqui o bispo, o Dom João Batista de Mota Albuquerque, então vários, são 40. Em que consiste esse pacto? Em fazer a opção pelos pobres na vivência prática. Na vivência prática. É muito interessante, vale a pena você pesquisar o pacto das catacumbas. Então, como ser uma igreja voltada exatamente para os excluídos, para os marginalizados. E depois do concílio, o que nós temos? Nós temos as conferências latino-americanas, Medellín, Puebla, que vai fazer com que a igreja seja, de fato, nesta opção preferencial pelos pobres. E aí, quando chega em 2007, para ser mais preciso, no dia 13 de maio até o dia 31 de maio de 2007, em Aparecida é aprovado o documento de Aparecida. E nosso documento de Aparecida vai fazer vários questionamentos, inclusive na opção preferencial pelos pobres, que está lá no número 391 até o número 398. Mas o que o documento de Aparecida fala de fato da opção preferencial pelos pobres? Quem são esses pobres de fato? E aí ele faz questão de mostrar que esses são, essa opção preferencial pelos pobres, são todos aqueles que estão à margem da sociedade. Não só na latino-americana e caribenha. Tá bom assim? Cadê meu povo? Cadê meu povo lá? Meu povo sumiu. Jânio, vai lá. Não estou ouvindo nada. O seu microfone tá desligado. O seu microfone... Tá perfeito. Nós estamos te ouvindo bem, viu? As pessoas já estão dizendo aqui que esse pacto das catacumbas foi renovado recentemente, que é um pacto que exige a prática. O pessoal está interagindo aí com o senhor, padre. Né, Marcos Paulo? Exatamente. Está perfeita as colocações, padre Malvino. E realmente as pessoas interagindo aqui, sabe, tá uma conversa gostosa de ouvir. Porque fala de uma realidade muito, assim, muito próximo da gente. Não tem esses muitos termos técnicos. Existe, na verdade, um bate-papo, uma conversa que entra no coração da gente e nos exige. Eu acho que depois dessa live, nós não vamos dormir mais bem tranquilos. Do ponto de vista da exigência que cada um de nós temos para com o olhar para com o outro. Sim. E aí, o documento Aparecida, quando ele aborda a opção preferencial pelos pobres, ele mostra quem são de fato esses pobres. E aí ele traz, né? São os excluídos de hoje. Nós temos os migrantes, as vítimas da violência. Olha, isso é de 2007, hein? É para nós hoje. Depois, os deslocados, os refugiados. Quantos refugiados nesses últimos tempos? Vítimas do tráfico, os desaparecidos, os enfermos pelo HIV, e hoje a gente pode trazer presente os enfermos do Covid-19, que é um grupo que está sendo marginalizado. Não sei aí em Teixeira, mas pelo menos aqui em Itaguaçu, quem passou pelo Covid-19 se sente marginalizado, se sente excluído. Impressionante, impressionante. Depois, meninos e meninas de rua, né? O tráfico de drogas, são os pobres marginalizados de hoje, que o documento de Aparecida traz muito bem. O Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, cadê? Tem que passar aqui. Alegria do Evangelho, o Papa Francisco traz para nós algumas vertentes fundamentais que a gente precisa saber trabalhar. Quando ele fala da igreja,
Documento Evangelho Gáudio, número 49. Eu prefiro uma igreja enlameada, suja, mas que se coloca em saída, em busca daqueles e aquelas que estão à margem da sociedade. Depois, já no número 197, 198, ele vai falar que onde é que ocupa o lugar preferencial dos pobres. É aquilo que o Marcos colocava aí no início da leitura, né? Depois, ele vai mostrar que o Salvador nasce pobre no meio dos pobres, e hoje as pessoas estão marginalizadas simplesmente pelo local que ela nasce. Vou dar um exemplo aqui de Itaguaçu. Aqui tem o Cantinho Feliz, que de felicidade muitas vezes não tem nada. Ah, você é de onde? Sou do Cantinho Feliz. A pessoa é excluída, marginalizada só pelo local que ela mora. E eu tenho certeza que lá no Cantinho Feliz não tem só pessoas do tráfico de drogas, tem pessoas boas, assim como em tudo quanto é lugar. Fazer a opção preferencial pelos pobres é se colocar numa igreja em saída, ir ao encontro das pessoas que estão à margem. Esse é o grande desafio da opção preferencial pelos pobres hoje. Como eu posso sair nesse tempo de pandemia, onde nós somos chamados a ficar em casa, mas nós não podemos ficar em casa. Nós que somos cristãos, nós devemos perceber que na nossa volta tem muitas pessoas passando necessidade. E aquelas pessoas que não tinham nada, nesse tempo de pandemia, como é que estão? É o próprio Jesus que estão sofrendo e morrendo ali, por falta de alimento, nesse frio, né? Aqui o frio já começou. Quantos e quantos são aqueles que não têm um cobertor? Então, fazer a opção preferencial pelos pobres não é simplesmente rezar por eles, não. É ir, fazer pequenos gestos concretos. Isso nós somos chamados a fazer. Isso nós somos chamados a fazer. Marcos, alguma pergunta aí? Por enquanto não veio com o Jânio aí, se Jânio anotou. Eu não vi ainda nenhuma pergunta aqui, não. Então, na verdade, as pessoas estão questionando, Padre Malvino, por que ainda essa dificuldade das outras pessoas compreenderem essa necessidade de estar ajudando um pouco mais. Por que ainda a dificuldade? É simples. Isso está impregnado numa cultura que nós, muitas vezes, aprendemos em casa. Eu tenho certeza que quando eu era menino pequeno lá em Joatuba, de vez em quando matava-se um porco lá em casa. E aí, isso é costume de capixaba, porque eu também fui criada assim. Pois é, mas aí a gente pegava e ia distribuir para os vizinhos. Hoje, as pessoas... É só em tempo de pandemia, é só enquanto você pede que as pessoas é solidária. Senão, as pessoas não são capazes de olhar e perceber que tem alguém ali na porta precisando e passando necessidade. Ô, padre, as pessoas têm mania de antes da pandemia, de fazer cesta básica só no Natal. Como se a fome só fosse no Natal. Perfeito, isso mesmo. Então, e a igreja, se você olha a igreja, quantos trabalhos sociais temos a nossa igreja? Eu tenho certeza que aí em Teixeira de Freitas, na Diocese de Teixeira de Freitas, quantos trabalhos bonitos sociais que aí tem. Estou falando porque aqui na Diocese de Minas, nós temos os trabalhos sociais, né? Nós temos em Pancas, nós temos em Colatina, nós temos em João Neiva, vários trabalhos sociais belíssimos, com crianças, adolescentes, adultos e até idosos, né? E esse trabalho social é durante o ano inteiro, e não só durante alguns períodos, não é? Alguns períodos no decorrer do ano.
Aqui a gente está vendo, padre, que as pessoas dizem, uma pessoa disse que o Papa Francisco, através do seu livro, quando ele pede a igreja em saída, ele dá uma saculejada do cristão. E aí volta a mesma pergunta. Essa saculejada, ela ainda não serviu de lição para nós? Será que a pandemia não seria assim, algo mais forte para a gente entender que nós precisamos ajudar sempre e ajudar mais? Sim, sim. E o mais interessante, se a gente olha na história da igreja, a gente vai percebendo que cada papa tem seu jeito de ser. E o Papa Francisco, quando ele fala na opção preferencial pelos pobres, ele não está falando de algo que ele estudou, mas de algo que ele vivenciou. E nós, católicos, temos que aprender, primeiro, como Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez. E depois, olha o que o nosso Papa Francisco está fazendo. Ele deixa de morar numa grande mansão para ir lá. Ele quebra todos os protocolos para ir ao encontro daqueles e aquelas que estão à margem da sociedade. Basta a gente perceber isso. O São João Paulo II também fez isso. Quando ele veio aqui no Brasil, em 1980, ele fez isso, falando dos pobres, quando ele foi lá na favela do Rio de Janeiro. E depois, em 91, quando ele veio em Vitória, né? Quando ele veio em Vitória. Também falava desse impregnado que nós devemos mudar de atitude, com pequenos gestos. Com pequenos gestos. Padre Malvino, é verdade. Só que parece que há uma dificuldade de muitos setores, não só da igreja, mas cristãos, de entender exatamente o que significa essa opção. Porque, pobre, os outros que não são, quer dizer, não teria que ter preferencial. Aí Dom Helder Câmara falava que quando ele questionava, né, que ele ajudava os pobres, aí chamava ele de profeta. Mas quando ele questionava o porquê que essas pessoas estavam nessa situação de pobreza, para chamar de comunista. Então, parece que há uma falta de entendimento por que a igreja tem esse olhar exclusivo e voltado aos pobres e os demais. Como é que ficam? Às vezes surge muito na cabeça das pessoas essas dificuldades. Sim, mas aí basta a gente pegar o texto da campanha da fraternidade desse ano, alicerçado em Lucas, capítulo 10, 25 a 37, do bom samaritano. Todo mundo quer ganhar a vida eterna. Todo mundo quer receber a vida eterna. Só que para receber a vida eterna, você tem que amar a Deus e amar ao próximo. Mas quem é meu próximo? A pergunta é essa. Quem é meu próximo? No capítulo 25, 31 a 46 do Evangelho de São Mateus, no discurso do juízo final, o próprio Jesus dá essa resposta, Marco Paulo. O que Jesus diz? Ele faz um convite. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas também ele pode dizer, afastai de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mas por quê? Porque eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Eu estava com frio, doente, fostes me visitar. Mas, Senhor, quando foi que eu te vi com fome, com sede? Quando foi que eu te vi doente e te servi? Aí ele vai dizer, todas as vezes que fizestes ao menor dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Ou, afastai de mim, porque estive com fome e não me destes de comer. Quanta comida estraga na nossa mesa. Estava com sede e não me deste de beber. Estava doente e não fostes me visitar. Agora está difícil para visitar, né? Quem fica com a doença do Covid, todo mundo tem medo de visitar. Esses dias eu fui visitar um doente aqui, a mulher falou, você vai lá. Ué, o cara está doente, está precisando do padre, está precisando da unção. Afastai de mim, ide para o fogo eterno. Porque tudo aquilo que deixaste de fazer ao menor dos pequeninos,
foi a mim que deixaste de fazer. Então, é o próprio Jesus que deixa a resposta para cada um de nós. Cabe a você receber o convite, vinde benditos do meu Pai, ou basta você sentir a maldição. Afastai de mim, malditos. Qual do lado que nós queremos estar? À esquerda ou à direita? Realmente é um desafio para cada um. Por isso que eu disse, essa noite tem muita gente que vai dormir meio que com o coração abalado, vai questionar realmente o meu ser cristão. Como tem sido o meu ser cristão? Como eu tenho me comportado? E aí, às vezes, eu falo, e quando em alguns momentos, que comungar é isso. Comungar é receber Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu comungo com o teu projeto, eu comungo com a maneira de ser e viver que você viveu. E aí me parece que hoje há um contrassenso, que muitas vezes a gente comunga, mas a gente não comunga. Põe a hóstia na boca, mas deixa de comungar com aquele que disse, olha, isso compromete, isso compromete. De novo... Então, exatamente, um dos questionamentos que às vezes a gente não se faz no nosso dia a dia. Parece que é mecânico, as pessoas fazem, vão fazendo, é missa atrás de missa, mas não tem essa capacidade de, às vezes, de pensar de que isso, essa condenação que se fala, justamente é esse absurdo de você comungar e não comungar, colocar a hóstia na boca, mas não participar efetivamente da vida de Jesus. Estou equivocado? Exato. Inclusive, o que o próprio Jesus diz? Quem precisa de médico é quem está doente. E aí o Papa Francisco, né, de novo, ele vai dizer, a Eucaristia é, de fato, um remédio para os doentes. Um remédio para os doentes. Vamos celebrar agora, né, quinta-feira, Corpus Christi. E... de novo, aí você falando aí, me fez lembrar o texto de Tiago. O texto de Tiago coloca muito bem quando você está na igreja e, de repente, entra um rico. Ah, você coloca ele cá na frente. De repente, entra um pobre, fica lá atrás. Fica lá atrás. Esses pequenos gestos que nós somos chamados a mudar. E pegando essa pandemia aí, graças à pandemia... quantos negros têm morrido por causa da violência? Então, a opção preferencial pelos pobres é a opção preferencial para os que estão excluídos da sociedade. Domingo passava no Fantástico, né? Tá todo mundo odiando a Globo, mas domingo passava no Fantástico a reportagem sobre simplesmente por causa do ser negro. E hoje eu recebi um vídeo muito interessante, que até entre o palavreado negro e preto também é discriminado, né? O que é gostoso é preto, o que não é negro. O feijão é preto, não é negro, né? E ganhei uma grana, não é? Você não ganhou uma grana negra, você ganhou uma grana preta. Ganhei uma grana preta. Interessante. O preto é interessante. Nunca tinha pensado assim, não. Eu também não. Recebi um vídeo hoje de um cara lá da África. Tem 30 anos que está aqui no Brasil e ele vai percebendo isso, sabe? Isso está impregnado. E aí, não é só o negro, não. É o negro, é a favela. Dependendo do lugar onde você mora, você é discriminado, é excluído, marginalizado. No tempo de Jesus também. No tempo de Jesus... a pessoa que tinha lepra era marginalizada. Lepra, mulher, negra, viúva, 4 vezes marginalizada. E no tempo de Jesus, não. Ainda hoje. E até mesmo dentro da nossa igreja. Isso está presente. Então, nós precisamos, aproveitando aí esse tempo de estar em casa, esse tempo de pandemia, e alicerçado na palavra de Deus, nos questionar que tipo de cristão católico eu estou sendo. Na minha família,
no meu bairro, na minha comunidade e na sociedade. Perfeito. Essa live a gente vai dividir ela em antes de Padre Malvino e depois de Padre Malvino. O nosso irmão Edinaldo Rezende falou assim: volta, Padre Malvino, volta. Pois é. Tem um questionamento aqui, padre, que diz o seguinte: a opção preferencial pelos pobres esclarece o equívoco dos dias atuais, onde muitos usam a míope visão de que Deus deseja estar acima de todos, esquecendo que a loucura do amor de Deus pela humanidade fez com que enviasse seu filho para estar no seio da humanidade. Estar no seio. Igual para que na humilhação da crucificação provasse esse amor incondicional por todos nós. Exatamente. Parabéns, Peterson, pela sua belíssima colocação. Basta a gente perceber aquilo que nós celebramos domingo passado. A Santíssima Trindade. A união perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é misericordioso. O Pai ama. E onde está isso? Basta a gente pegar Lucas, capítulo 15, 11 a 32. O filho sai de casa, mas o pai todo dia espera ele voltar. E quando volta, o pai não pergunta: cadê o anel que eu te dei? Cadê o dinheiro que eu te dei? O pai simplesmente o acolhe. O pai simplesmente dá um abraço. Que bom seria se a gente pudesse vivenciar assim. E muitas vezes a gente acha que Jesus veio, morreu para nos salvar. Claro que ele veio e morreu para nos salvar, mas ele veio para mostrar que é preciso vivenciar um mundo diferente. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê possua a vida eterna. E por que Jesus foi crucificado? Porque andou na contramão. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele andou na contramão. Isto é, estava onde muitos não queriam ir. Lembra do capítulo 8 de João, quando a mulher foi apedrejada? Quem dentre vós tivesse nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Basta a gente pegar Marcos capítulo 5, aquela multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, e aí aquela mulher vai por trás e toca numa. Alguém me tocou. Que é isso? Um empurra, empurra? Você disse que alguém me tocou? Tanta gente e ele percebeu que alguém havia o tocado. Esse é Jesus. Esse é Jesus que vai ao encontro das pessoas. E isso aí, nós padres, aí eu vou falar de nós, né? Nós padres, devemos cada dia nos converter e ir ao encontro dessas pessoas. Não ficar no ar-condicionado aguardando. Agora não, porque agora tem a bendita pandemia. Mas quando eu vim para Itaguaçu, já tinha todo um projeto, e se Deus quiser, ainda vou realizar. Visitar todo mundo. Quantas e quantas pessoas gostam de uma visita do padre? Eu fiz isso quando eu estava aí na Diocese de Teixeira de Freitas. Fazer visitas. Pequeno gesto. O padre veio na minha casa. Olha que bonito. O padre veio na minha casa. São pequenos gestos. Pequenos gestos para mostrar que a igreja, ela tem que ir ao encontro das pessoas e não simplesmente ficar esperando que as pessoas venham. Principalmente após essa pandemia. Vai ser o grande desafio. Como ser igreja alicerçada na fé após essa pandemia. Ô, padre, na questão do tema, a preferência pelos pobres. Muitas pessoas pensam que porque tem alguma condição financeira boa, né? É uma pessoa bem sucedida financeiramente, e Deus não olha para essa pessoa. E ele não entra no rol de queridos por Deus. E não é bem assim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque quando fala preferência pelos pobres, passa pela cabeça de alguns
que é só aquele pobre financeiramente que faz parte do rol de Jesus Cristo. De novo, a Bíblia. Basta a gente pegar Lucas, capítulo 16, 19 a 31. O mais interessante desse texto, eu vou pegar 2 textos para explicitar isso que você fala. Primeiro é esse texto. É o pobre e o Lázaro. Lázaro e o rico. O pobre tem nome, Lázaro. O rico não tem nome. O rico banqueteava todos os dias. Comida do bom e do melhor. Isso também aparece lá em Amós. De repente, o pobre morre. O rico também morre. Só que o rico vai para o inferno, é enterrado. O pobre vai para o céu. Então, se a gente olha assim, primeiro momento, quer dizer então que eu posso ser pobre aqui para ganhar o céu. Não. Onde está o erro? O erro está em o rico não reconhecer que na sua porta tinha alguém passando fome. E qual é o outro texto que retrata isso também? Aí já é Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Zaqueu. Zaqueu era rico. Tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele queria ver Jesus. Tudo que ele tinha ainda não era o essencial na vida dele. Ele precisava de alguém que abrisse os seus olhos. E ele sobe no pé de árvore. Jesus chega e diz: Zaqueu, desça, que hoje eu vou almoçar na sua casa. O que converteu Zaqueu? O olhar de Jesus, que não foi um olhar para condenar. Não foi um olhar, olha, ali está um rico, safado, sem vergonha, que rouba o dinheiro dos outros. O olhar de Jesus foi de acolhida. Desça, que hoje eu vou ficar na sua casa. E onde que está o gesto maior? No versículo 10. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse também é filho de Deus. Então a salvação que Jesus vem trazer é para todos, pobres e ricos. Mas por que a opção preferencial pelos pobres? Porque eles não têm nada. O rico, muitas vezes, não é capaz de perceber que na sua porta tem alguém passando necessidade. De novo, tem Tiago. Tiago também é belíssimo. Quando ele vai chamar a atenção, lá no capítulo 5, dos que estão trabalhando. E vós estão sugando do trabalhador, não está pagando um salário justo. Quantas e quantas pessoas ficam ricas às custas do pobre, às custas do trabalhador do pobre. Perfeito. Então, um comentário aqui, Pátio, que eu gostaria de fazer para o senhor. Olha aí que grande, ó. Hoje, o Covid. O que eu vi de perto nessa pandemia foi que as pessoas que têm plano de saúde, ou as que podem pagar uma consulta particular, estão sendo medicadas desde o início. E as que dependem exclusivamente do SUS, mandam ficar em casa e só procurar o hospital se a doença agravar. Porque muitas vezes pode já não ter mais tratamento. É isso que está acontecendo. Aí entra uma palavrinha chamada política. A política da saúde, né, no nosso país. E aí, quem é que mais sofre? São os que não têm. Pobres, são aqueles que não têm um plano de saúde. E sem contar que parece que as pessoas não percebem que esse Covid-19 veio mostrar que não basta você ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, mas você não tem ar para respirar, você morre. Aquele italiano, acho que é lá da Itália, né? Eu achei belíssimo, que ele chorou quando recebeu alta, né? Porque ele pagou, ele tinha dinheiro para pagar. Então por que o senhor está chorando? Não, porque eu paguei X por 3 dias aqui com o respirador. E eu vivi esse tempo todo e nunca agradeci a Deus pelo ar que eu recebo todos os dias. Então, nesse tempo do Covid-19,
a gente vê os dois lados. A gente vê a ganância, porque só pensa no dinheiro, mas a gente vê também muito gesto de solidariedade. A gente vê a igreja viva. A igreja, templo está fechada, mas a igreja viva, cuidando das pessoas, com alimento, fazendo a solidariedade. Esse gesto é muito bonito. Esse gesto é muito bonito. Perfeito, padre. Realmente é isso aí. Eu gostaria de levantar mais outra questão aqui, sobre a questão, mais uma vez, da morte de Jesus. A gente trata sobre essa questão das políticas de um, política de outro. Dom Pedro Casaldáliga uma vez falou que tudo na vida é política, ainda que a política não seja tudo. A Exato. Política é de um e a política de outro. A política é contra e a política a favor. E Jesus, o mesmo sistema que matou Jesus, é o mesmo sistema que hoje ainda mata a nossa gente, mata o nosso povo, exclui as pessoas. Então, hoje, há um problema grave na igreja de se falar de política, porque tem uma ideia equivocada sobre o lugar da política na nossa vida, na nossa sociedade. Porque, na verdade, muitas vezes, as pessoas ficam apenas no Jesus histórico. Fica apenas no Jesus cristológico, não é? O Cristo da fé. Esquece do Jesus histórico. Esquece que Jesus chorou, que Jesus teve fome, que Jesus teve raiva, que Jesus fez a vaca cacarejar lá no templo. As pessoas muitas vezes não são capazes de perceber esse Jesus histórico. Ficam apenas no Jesus da fé. O Jesus que me salva. Eu vou rezar porque Jesus me salva. Eu vou fazer a oração para esse doente porque esse doente vai sarar. Mas ele está precisando da oração? Tá. Mas ele está precisando também do remédio. Ele está precisando de um acerto lá na casa dele, porque a casa dele não tem uma cama decente. Então, muitas vezes, nós ficamos no Jesus da fé. E esquecemos do Jesus histórico, que vai ao encontro das pessoas. E mais ainda, se a gente olha o gesto de Jesus, Jesus não fez nenhum milagre. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quem me tocou? A tua fé te salvou. Vai em paz e não peques mais. E aí você lembra do filme, O Todo-Poderoso? Seja um milagre. As pessoas querem milagres prontos. Seja você o milagre. Jesus quer que a gente seja milagre. Uma igreja capaz de fazer a opção preferencial pelos pobres é uma igreja que vai ser sinal de Jesus Cristo hoje na vida de tantas pessoas. Padre, nós temos aqui 2 campanhas, tá? Uma hashtag, Padre Malvino, volta para Teixeira, e a outra, hashtag, Padre Malvino, continua em Itaguaçu. Fica em Itaguaçu. Parabéns pela live, o senhor está dando um show, como sempre, sua simplicidade encanta todos que o conhecem. Ô, padre, então eu gostaria, assim, a gente já está assim, né, já tem, o senhor vai estar falando há uns 40 minutos, eu queria, assim, fazer um balanço do que o cristão que se diz cristão, que está indo para a missa todos os domingos, que reza em casa, que lê Bíblia, o que ele precisa para ele alcançar o reino dos céus dentro desse tema de hoje? É simples. É só colocar em prática os mandamentos que Jesus pediu. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas não é amar o próximo, aquele próximo simplesmente que me dá, né? Porque às vezes eu vou na casa do Marco Paulo, porque ele vem na minha. Né? Eu vou lá fazer um churrasco lá para o Jânio, porque o Jânio fez um churrasco para mim. Então, essa não dá certo. É preciso amar o próximo, principalmente aquele que não tem.
E aí, a gente pode olhar primeiro dentro da nossa casa. Por quê? Porque dentro da nossa casa, muitas vezes, principalmente no mundo de hoje, as crianças já nascem querendo um celular. Tudo está impregnado nos bens materiais. E onde ficam os valores? Onde ficam os valores humanos e cristãos? O pessoal está preocupado com a educação, não é? Como é que meu filho vai perder o ano? Mas ele precisa ensinar, claro, ele precisa ensinar o filho valores humanos e cristãos. É em casa que se aprende, Então, como eu vou ser cristão, principalmente diante desse episódio todo que está aí? Como é que eu vou ser cristão, seguidor de Jesus Cristo, fazendo essa opção? Primeiro, eu não vou salvar o mundo. Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte. E aí tem aquele exemplo da floresta que está pegando fogo. E aí vem o beija-flor, molha lá e 2 pinguinhos de água na chama. E o elefante que bebe 70 litros de água, o beija-flor vai lá e o elefante, o que você está fazendo? Estou pagando fogo. Mas você vai conseguir? Não vou conseguir não, mas eu vou fazer a minha parte. Então, ser cristão hoje, fazendo a opção preferencial para os pobres, numa igreja em saída, como que é o Papa Francisco, e eu estava até esquecendo, o mais interessante é que as diretrizes vêm falar exatamente de quê? Da casa. Casa. E a casa é a coisa que a gente mais ouve nos últimos dias, né? Fica em casa. E a casa, a sua igreja doméstica, tem que estar alicerçada na palavra, tem que estar alicerçada no pão, tem que estar alicerçada na caridade e na ação missionária. Ser igreja é isso. Eu vou seguir a palavra, que é Jesus Cristo, o pão, e aí não só o pão para alimentar o corpo, mas o pão espiritual, a espiritualidade, a caridade, perceber que alguém está passando necessidade perto de mim, e a ação, ir ao encontro daqueles e daquelas que precisam de mim. Ô, padre, então, a partir de hoje, porque também está escrito lá que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, a partir de hoje, essas pessoas todas que ouviram aqui qual é o verdadeiro papel que nós cristãos precisamos desempenhar em relação ao nosso irmão necessitado, nós vamos colocar em prática. E sobre colocar em prática, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, muitas vezes não é de pão que aquele necessitado, aquele pobre precisa. Aquele pobre precisa de uma palavra, ou de um aconchego, ou de uma atenção, ou de qualquer outra coisa. Então, quando fala que nós precisamos olhar pelo necessitado, precisa levar pão para ele. Não é isso? É isso mesmo. Porque vivemos numa sociedade, como eu disse, numa sociedade consumista. E hoje, as pessoas não têm tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Só que, às vezes, as pessoas esquecem delas mesmas. Às vezes, as pessoas esquecem de parar e se perguntar, como é que eu estou? Como é que eu estou? Às vezes a pessoa pergunta, Marcos, você está bem? Mas eu nem espero o Marcos responder. Eu não tenho tempo para ouvi-lo. E a pergunta é, como é que eu, lá em casa, como é que eu estou nesse tempo de pandemia? Quantas brigas? Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para ouvir. Quantas pessoas estão com depressão? Tem tudo, mas não tem o essencial, que é o tempo para conversar. Hoje, se você tira o celular de determinada pessoa, ela entra em parafuso. Ela conversa com todo mundo, menos com quem está em volta dela. Esse é o grande desafio. Ser uma igreja da escuta. Escutar o outro.
Eu morei 3 anos em Colatina, lá na Catedral. E o mais interessante é que eu escutava. Às vezes o pessoal falava, como é que você fica 1 a 2 horas ouvindo uma pessoa? Porque às vezes a pessoa não tem com quem desabafar. E às vezes eu não tinha resposta para aquele aconselhamento. Mas a pessoa saía bem. Porque ela falou. Ela conseguiu colocar aquilo que ela estava sentindo. Alguém parou para escutá-la. Então, essa pastoral da escuta, a nossa igreja, a Igreja Católica, precisa dessa pastoral da escuta. Saber escutar. Saber escutar sem julgar. Porque, às vezes, as pessoas querem te ouvir. Aí, eu estou passando por uns problemas sérios. Ah, conta. É desse jeito. Mas ela não quer que você conta para ela te ouvir, mas para ela contar para todo mundo depois. Padre, tem outro comentário aqui. Vamos ler juntos. Interessante quando a gente vai ao final da lista de contatos e faz uma ligação para alguém que você não vê há algum tempo e perguntar, tudo bem? É um ato de fraternidade e de amor. Agora, na época de pandemia, né? As pessoas estão fazendo esse exercício de todo dia ligar um para o outro que tenha tempo que você não fala. Né? Isso é ser igreja. Isso é ser uma igreja que se preocupa com aquela pessoa. Eu não posso ir lá pessoalmente, eu não posso dar um abraço pessoalmente, mas eu vou ligar. Muito bem. Então, cuidados e cuidados. Ontem eu vi uma parte da live do GED de Ilhéus, o pessoal lá de Ilhéus, fazendo uma live e PH com uma moça, acho que ela é psicóloga, uma coisa assim. Aí ela fala algo interessante, que é assim, nessa pandemia, dizem que a taxa de letalidade é de 1%. Mas aí ela faz uma pergunta, 1% para o outro que morre. Mas quando é minha mãe, um ente querido meu, é 100%. 100%. Então, assim, esse cuidado, esse olhar que a gente tem que ter com o outro, é como se o outro fosse eu mesmo, alguém próximo de mim. Nós perdemos esse referencial do samaritano, dessa aproximação, desse cuidado com o outro. Me parece que nós vivemos um tempo em que tudo para mim é ótimo, para o outro, nada, absolutamente nada. Então, é um desafio imenso ser cristão no mundo onde nós temos esses desafios constantemente. Eu não estou dizendo que eu faço, é realmente um desafio diário de cada um de nós, né? Seja padre. Aí o senhor fala algo interessante de a visita que um padre pode fazer a um leigo. Mas e a visita que um leigo pode fazer a um padre? Muitas vezes esquecemos. Eu estive no seminário há algum tempo. Eu sei que a vida sacerdotal não é fácil. Você, às vezes, viver sozinho, você viver numa casa. Então, esse cuidado com o outro, hoje estamos em tempo de pandemia, não dá para visitar um ou outro, mas muitas vezes nós esquecemos dos nossos padres, nós esquecemos dos nossos pastores, nós esquecemos das pessoas que possam realmente, como esta palavra, esses comentários que estão aqui são perfeitos do ponto de vista, assim, o quanto uma pessoa pode fazer o bem ao outro com palavra. Exato. Uma palavra talvez faça toda a diferença na vida dessas 50, 60 pessoas que estão nos ouvindo. Talvez para uns passa adiante, mas para outra fez toda a diferença nessa noite. Exato. E o mais interessante é como pequenos gestos eu posso fazer, né? Enquanto igreja, eu vou no supermercado, aí eu vou comprar o álcool em gel. E que tal eu comprar mais umzinho? Porque às vezes eu posso encontrar alguém na rua que não tem. São pequenos gestos de uma igreja viva que se preocupa com o outro que está à margem da sociedade. É isso. Padre, então aí agora a gente já está chegando ao fim. O senhor tem aí uns minutinhos para fazer algumas considerações finais, quiser mandar um abraço para alguém aqui de Teixeira de Freitas, fica à vontade. Pois é, meu abraço fraterno
Edinaldo, inclusive, a gente tinha um possível encontro, mas aí depois veio o Covid e depois também ele queria em pleno domingo de Ramos, aí não ia dar. Edinaldo Rezende, meu abraço para ele. Um abraço para Neuma Tigre, aí a família Tigre. Nesse tempo de pandemia, a gente não pode se encontrar, mas sempre a gente está se conectando pela internet. Um abraço fraterno a cada comunidade. Aí você falava da paróquia São Paulo Apóstolo. No meu tempo era comunidade, hoje é paróquia. Então, um abraço. Comunidade aí, a paróquia São Sebastião, paróquia São Paulo Apóstolo. Um abraço fraterno para a Quitéria que foi esse elo, né? Esse elo de ligação aí. E um abraço a todos os cursilistas, né? Eu, aqui em Marilândia, eu estive lá dando curso, falando da graça. Eu sou meio sem graça, mas fui lá falar da graça. Falar da graça. E depois também fui atender confissão, porque tem o masculino e tem o feminino. Estive presente. Um abraço a todos os cursilistas aí, desta belíssima diocese de Teixeira de Freitas. Um abraço também ao bispo, né? Eu esqueci o nome do bispo. Dom Jailton. Jailton. Não tive o privilégio de conhecê-lo ainda não, mas eu ainda vou conhecê-lo. É um grande homem, 1,95 m. Isso mesmo, que coisa boa. Um abraço fraterno. Obrigado, Marcos. Obrigado a você por essa oportunidade, né? E depois dessa pandemia, já tem um lugar para vocês conhecer. Você não vai parar lá em São Gabriel da Palha, vai passar direto, vai vir até Itaguaçu, e Marcos vai vir aqui conhecer a belíssima igreja de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que é uma das igrejas mais bonitas do estado. Ô, padre, eu queria falar da Quitéria. A Quitéria era quem está aqui com o senhor hoje, fazendo essa mediação, mas o compromisso lá com a UNEB, né, atrapalhou um pouquinho ela achou que não fosse chegar a tempo, mas eu tenho certeza que ela ficou apaixonada de não poder estar aqui batendo esse papo gostoso com o senhor, viu? Obrigado. Um abraço. Nós do Cursilho da cidade de Teixeira de Freitas, diocese, é que ficamos assim, lisonjeados, né, Marcos? Com essa sua estada aqui, com as suas palavras, com o seu ensinamento, esse seu jeito simples de falar, que faz com que a gente realmente entenda direitinho. Já me disseram aqui do lado que o senhor também é psicólogo. Tem alguém de Itaguaçu que falou aqui que o senhor é psicólogo. Psicólogo porque paro para ouvir as pessoas. Isso é muito importante nos dias de hoje. É a psicologia do cuidado. A pedagogia de cuidar das pessoas. E eu acho que não tem formação melhor do que justamente ter essa capacidade de parar e ouvir o outro. Realmente, aí não precisa de formação, não. Precisa de bom senso, cuidado e carisma. Exato. E aquilo que Jesus ensinou. Vinde a mim. Todos que estão cansados. É isso aí. Então, pronto. Um grande abraço para o senhor, uma boa noite. As portas aqui vão estar abertas, viu, padre? Quando o senhor estiver lá com saudade, dá um toque para a Quitéria, a gente volta a falar com o senhor. Sim, Marcos, você me chamou. Não podemos nos despedir do Padre Malvino sem que ele nos dê ou intermedie uma bênção de Deus para cada um de nós e todas as pessoas que nos ouviram, mas também comunidades e toda a Diocese de Teixeira de Freitas, porque realmente eu acredito que será uma bênção que vem de Deus, passa por este coração maravilhoso que é do Padre Malvino e se espalha por cada um de nós. E oxalá que nós possamos dormir com essa consciência e capacidade de ser um cristão diferente a partir de amanhã. Se Deus quiser. E aí eu estou lendo aqui ainda algumas mensagens, viu? Muito obrigada, padre, por essa super aula. Obrigado de coração. Regina, Fátima Bernardes vai perder o cargo, porque você está fazendo direitinho seu papel. Uma exímia aula, o setor de Teixeira está muito agradecido. Enfim, padre, só elogios aqui para a vossa pessoa, viu?
Muito bem. Então, nós agradecemos a presença das pessoas que passaram aqui, que pararam, que nos ouviram. Convidamos para na próxima terça, novamente, nós vamos ter o Padre Paulo, também da Diocese de Colatina. Ele está em qual paróquia? Que é de Teixeira. Você sabe que ele aí, né? Ele morou um bom tempo, agora está aqui. Ele é de Teixeira também. Agora ele está aqui na Diocese de Colatina. Ele é da Paróquia Sagrada Família. Pronto, então na terça que vem nós vamos ter ele e ele vai falar do Laudato Si, né, Marcos? Que é o... exato. 5 anos que o Papa Francisco escreveu esse livro. E manda o link para mim, porque eu quero assistir. Ai, que legal, muito bem. Então tá bom, padre. Então a gente pede para o senhor fazer uma bênção, que o senhor agora fique à vontade para fechar a nossa escola vivencial. Obrigado. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja presente na vida de cada um, aquele que acompanhou conosco, aquele que passou. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar iluminando todos aqueles que estão doentes, vítimas do Covid, aqueles que estão de frente, que a igreja possa ser cada vez mais acolhedora, profética, missionária, acolhendo a todos, sempre numa igreja em saída. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte olhar para vós e vos conceda a paz. Que o Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Até qualquer dia, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Viva a vida! Viva a vida, é isso mesmo.